Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Ô Senhor, meu Deus do céu, tá rolando uma hashtag revenda já lá naquela porra. Ô Elon Musk, acaba com essa porra desse Twitter, Elon Musk. Pelo amor de Deus, faz esse favor pra gente aí. Só sai bosta daquela porra ali, mano. Só bosta. Está rolando uma hashtag lá no Twitter, eu avisei pra vocês, que estava tendo uma campanha para que eles conseguissem captar sócios estatutários para fazer uma AGE e revender o Vasco. Não conseguiram, né? Parece que não tiveram muita aderência dos sócios. Ô, Senhor! É tudo ali torcedor. Ninguém ali paga mensalidade pro Vasco. A maioria, a sua grande maioria. Então eles não conseguiram fazer, né, essa AGE, ter essas assinaturas. Parece que deu uma esfriada. E eles lançam agora entre os torcedores, antes eles fizeram entre os sócios. Agora eles lançam entre os torcedores a hashtag Revenda Já. Quem diria, hein, seu Pedrinho, que você seria questionado pra caralho. Olha aí, olha que doideira, irmão. Puta que pariu, pelos seus, por quem fez campanha pra você assumir o Vasco, ou quem fez campanha pro Vasco ser vendido lá atrás. Olha que ironia do destino, né? Lá vamos apoiar o Pedrinho, que o Pedrinho vai manter a SAF, não vai tirar a SAF de forma alguma. Quem vai tirar são os euritistas. Lelelé. Ô Senhor, e você está sendo questionado hoje, Pedrinho, não é pelos euriquistas, pelos lelelevem, não. Pelo menos no que tange a esse ponto de revenda. Você está sendo questionado. Ô Senhor, eu tô bloqueado lá no Twitter do Pedrinho, puta que pariu, acho que desde 2020 eu acho que eu sou bloqueado lá no Twitter do Pedrinho. E agora essa galera toda aí, tá tudo sendo bloqueado. Tudo sendo bloqueado. A galera da revenda. Ô idiotas. Ele não vendeu ainda porque não pode, porra. Roxo é igual a amarelo e amarelo é igual a roxo. Ele entrou aí, ele foi o candidato do Salgado. Ele entrou para revender. Não revendeu ainda porque ele não conseguiu. E tomara que não consiga revender. Tomara. Tomara que cheguem. Mas aí vai chegar as próximas eleições. Né? Já tá tendo aí o Juninho Play, o Playboy sem dinheiro, sendo um dos cabeças dessa campanha aí. Ele já tinha saído da Sempre Vasco lá atrás, né? Aí, mas ele apoia Sempre Vasco nas eleições que aconteceram agora, em 2023. E ele diz agora que rompeu com o Pedrinho. Já tinha rompido lá atrás, mas não, eu rompi agora porque eu não quero ser conselheiro, tá tudo errado. O associativo não pode fazer isso que está fazendo, só que ele falou, ele apoiou que o associativo, uma das ações do associativo era essa. Fiscalizar o contrato, saber se as obrigações estavam sendo cumpridas ou não pelo sócio majoritário. Caso não, retirar, cobrar, entrar na justiça. Ele falou isso. Mas hoje não. Hoje ele é o cara, irmão. O Juninho. Olha isso, cara. Eu tô vivendo pra ver tudo isso. O Júlio Play, o senhor, o Playboy sem dinheiro, virou o salvador da pátria pro Twitter. A galera lá do Twitter, que ninguém vota naquela porra. Ninguém vota. Mas virou o salvador da pátria. Estão fazendo uma pressão gigantesca no Twitter para revenda já. Oh, meu Deus! Faça a corra do Pedrinho com a CAP, o caralho. Meus amigos, olha só. Vou mostrar pra vocês a incoerência aqui do Júlio Brandt. A incoerência dele. Eu já fiz esse vídeo lá atrás. Um vídeo de, acho que 40 minutos. Diminuí, fiz um vídeo de 16. Pegando as falas dele, né? E assim, graças a Deus, cara. Graças a Deus, tudo que eu preciso, basta eu consultar nessa fonte de notícias aqui que é esse canal. Tá tudo aí, cara. Tá tudo aqui. Peguei um vídeo de lá de trás, de 2023, trouxe para nossa realidade e nada mudou. Olha como a gente está estagnado no tempo. As mesmas pessoas que hoje pedem hashtag revenda já, foram as pessoas que fizeram hashtag levem não. As pessoas que fizeram hashtag Jorge Salgado, Passarudo, Tia Carol,
777, Grego, Liverpool, caralho. E olha só, deixa eu falar um negócio pra vocês. No contrato que o Vasco tem hoje com a 777, o dono do Liverpool não pode comprar o Vasco, porque ele é citado no contrato entre Vasco, CRVG e 777, que o dono do Liverpool não poderia comprar o Vasco. Mas todo mundo bota aí o dono do Liverpool na capa no mesmo contrato. É o mesmo contrato. Ô, senhor! Mas enfim, isso é um outro assunto, depois a gente fala sobre isso. Mas galera, o que acontece? O que acontece é o seguinte, essas pessoas, né, que chamavam quem apoiava no associativo, quem queria um associativo forte, ou quem apoiou em Leve esse ano, ou a galera que acreditou no Eurico, eles chamavam de turma do pântano. Eles devem ser a turma da privada, né, irmão? A turma do esgoto. Porque, assim, nada do que esses caras falam, nada do que esses caras apoiam é o bem do Vasco. O que eles apoiaram que foi o bem do Vasco? Passarudo? Tia Carol? Jorge Salgado? Eleições online? 777? Nada funcionou, mas infelizmente ainda tem muita gente que segue o gado, né? Que vai pro abate junto com o gado. E por que às vezes determinadas figuras políticas do Vasco fazem isso? Mudam o seu discurso, como a gente vai ver aqui, a cada ano, ou a cada mês, ou a cada entrevista que eles dão. Porque é igual os canais de youtubers aqui, cara. Eles precisam da massa. Então, a massa muda, ele vai atrás. A massa muda de novo, ele vai atrás. Falaram que o Pedrinho salvou o Vasco. Agora o Pedrinho já quer foder o Vasco. Entendeu? Então é isso que é desse jeito. É igual esses canais de youtuber que a gente tem. Ah, quais canais, careca? Todo mundo pergunta isso. Vou falar de novo. Vascaíno do Cerrado, Léo Lacerda, Russo também é outro. Virou o teatro do caralho. Pediu grego, é outro também. Pra mim é a minha opinião. Russo, Léo Pix, Vascaíno do Cerrado, Mário Coelho, Dieguito Rebolativo, Fanático Vascaíno, Flávio Dias, atenção vascaínos, Gigante Vasco, aquele Lucas lá e bilhões de outros vão a favor do que vocês falam. E aí, toda hora eles falam uma coisa. Eu arrumei um tumulto, uma briga com o Vascaíno do Cerrado, parei de falar com ele, porque ele disse num vídeo que, olha, agora os influenciadores, a mídia, os torcedores, os sócios, têm que apoiar o Pedrinho junto com a associação, ou apoiar a associação junto com o Pedrinho, porque senão o Vasco vai acabar. Olha, vivemos dias complicados. Se a torcida, se os influenciadores, se a galera não abraçar o associativo junto com o Pedrinho, não vai ter mais Vasco aí para oposição, para essas jornalistas aí ficarem brigando que nem abutre não, tá? Falou isso quando o Pedrinho retira a 777 do controle acionário do Vasco. Tava todo mundo querendo isso, né? Todos, inclusive quem hoje diz que o Pedrinho tem que revender. E aí ele fala isso. E agora? Vai lá ver os vídeos dele se ele não está criticando o Pedrinho. Vai lá ver se ele tem a preocupação de não criticar o Pedrinho, porque senão o Vasco vai acabar. Isso é conversa fiada para boi dormir. Graças a Deus é um livramento eu me livrar de gente assim. Agora, não interessa o que eu penso. Você tem que pensar, você tem que ter a sua atitude, você tem que ver os vídeos de cada um e você vê quem é incoerente e quem não é. Ponto. É desse jeito. Agora eu vou deixar vocês com o vídeo, porque senão vai demorar aqui mais de 1 hora, porque eu falo pra caralho e o vídeo já tem 16 minutos. Enfim, veja as incoerências desse Júlio Brandt, que virou hoje, o Salvador lá atrás, que foi o Pedrinho. Tamo junto, fui. Depois eu volto, hein? Forte abraço. Depois voltei pra Portugal pela Andrade. E aí foi quando eu encontrei a história do Vasco, né? Eu vim o Vasco na minha vida, né? Isso. Depois voltei para Portugal pela Andrade. E aí foi quando eu encontrei a história do Vasco, né? Eu vim o Vasco na minha vida, né? Isso. A gente, apesar de já ter obviamente, desde a infância, claro, né? Mas vem de uma forma mais intensa, né? Projeto de mudança, se eu podia ajudar, na época eu era executivo. Isso. Depois voltei para Portugal pela Andrade. E aí foi quando eu encontrei a história do Vasco, né? Eu vim o Vasco na minha vida, né? Isso.
ou 5001 49. Geralmente 99, dando controle para a empresa, né? Geralmente dando controle. Isso não faz sentido. Senão não faz sentido, né? Quando a empresa vai colocar dinheiro, se o controle é do cara que é eleito numa maluquice. O cara que é eleito numa maluquice. O cara que é eleito numa maluquice. É do que a gente vê no nosso clube. Não dá, né, cara? Então, assim, esse é o grande problema do nosso modelo. Então você, em relação à SAF, por exemplo, você gosta desse modelo? Eu concordo para alguns tipos de clube. E o que você acha? Clubes como o Vasco, por exemplo. Que é gigantesco, né? Flamengo, o conflito é muito grande. Né? Não precisa. Você, em relação à SAF, por exemplo, você gosta desse modelo? Eu concordo para alguns tipos de clube. E o que você acha? Clubes como o Vasco, por exemplo. Que é gigantesco, né? Flamengo, o conflito é muito grande. Né? Não precisa. Não precisa. Na minha opinião, não precisa. Sim. Clubes como o Vasco, por exemplo. Que é gigantesco, né? Flamengo, o conflito é muito grande. Né? Não precisa. Não precisa. Na minha opinião, não precisa. Sim. Não precisa, e eu acho que tem outro fator ainda mais importante. Existe um conflito muito grande entre o interesse do acionista investidor e o interesse do acionista sócio apaixonado, né? Não precisa, e eu acho que tem outro fator ainda mais importante. Existe um conflito muito grande entre o interesse do acionista investidor e o interesse do acionista sócio apaixonado, né? Como eu e você. Nem sempre os dois convergem, né? Vou dar um exemplo. Eu faço uma operação de um jogador e naquele período de 2 ou 3 ou 4 anos, o meu planejamento estratégico é o de rentabilizar. Sim. Então, se eu quero rentabilizar, eu não necessariamente tenho que investir, talvez tenha que investir menos. Então, deixo de investir menos nos jogadores e passo a vender mais. Sim. Então, se eu quero rentabilizar, eu não necessariamente tenho que investir, talvez tenha que investir menos. Então, deixo de investir menos nos jogadores e passo a vender mais. Sim. E o resultado esportivo tem tendência a cair. Sim. Ou seja, eu deixo de querer disputar títulos e passo a querer vender mais. E além disso tem a questão... E a torcida não quer isso, a torcida quer título. Quer título sempre. Quer título sempre. Então, essa dualidade e esse equilíbrio entre o interesse do acionista capitalista e do sócio torcedor, do fanático, é que é o grande problema. E esse conflito, às vezes, traz para o clube uma paralisia. Essa dualidade e esse equilíbrio entre o interesse do acionista capitalista e do sócio torcedor, do fanático, é que é o grande problema. E esse conflito, às vezes, traz para o clube uma paralisia. Porque pensa bem, você é um acionista... Eu sou um sócio capitalista. No clube de futebol, você tem duas vantagens em relação ao público-alvo. Qual é a vantagem principal do público-alvo? Você não troca de clube, concorda? É verdade, eu sou fiel para sempre. Eu não deixo de comprar, eu posso comprar Compaq hoje e tá o Tec amanhã. Sim. Né? Como a gente falou lá no começo da conversa. Mas não deixo de ser Vasco hoje e você Flamengo amanhã. Sim. Isso não existe. Não existe. Né? Por outro lado, também esse público é irracional. Sim. Então esse público, às vezes, se você não entregar o que ele quer, ele tende a te responder de uma forma muito agressiva. Sim. Né? Nós Vasco sabemos mesmo. Exatamente. Então, o Vasco talvez seja um dos piores do Brasil em relação a isso. Exatamente. Então a torcida responde de forma muito agressiva. E quem tem produto, quem tem investimento, sofre com esse problema, boicotes, etc, etc. Então não faz sentido você brigar com a sua torcida, com o seu público-alvo. Né? Então os clubes que têm torcida muito grande, grandes clubes, Barcelona, Real Madrid... Tende a ser um modelo associativo, né? Tende a ser um modelo associativo. Vasco, né? Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras... vão tender a ser um clube aqui no Brasil. A gente tem... Então, os clubes que têm torcida muito grande, grandes clubes, Barcelona, Real Madrid... Tende a ser um modelo associativo, né? Tende a ser um modelo associativo. Vasco, né? Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras... vão tender a ser um clube aqui no Brasil. A gente já falou isso aqui em outras lives, sempre vem um assunto da 777, é natural, né? Todo esse processo que aconteceu, que a gente acredita verdadeiramente que vai ser uma tendência assim para tudo quanto é clube do Brasil. Poucos talvez sobrevivam sem esse modelo, né? Mas no fundo, tô falando comigo como vascaíno. Porra, dá uma pequena pena assim, porra, por que o Vasco não conseguiu sair disso sozinho sem precisar de uma empresa para gerir? Porque uma coisa é você ter um patrocínio, um capital de fora, e é óbvio que a tua figura, pelo menos para mim, representava muito isso, sabe? O cara que vai chegar, um cara de negócio, um cara do mercado, um cara novo, que, porra, conhece muito bem o business. Não tô falando do futebol, eu tô falando do negócio como um todo, né? De trazer dinheiro, de trazer investidor.
Cara, e aí você acaba ficando de fora. Nessa última eleição entra o grupo do Salgado. Daria para fazer algo? Ou se você tivesse entrado, você seguiria pelo mesmo caminho? Ou te passa isso aqui também? Puta que pariu, se tivesse eu, a SAF não vinha agora não. Não, daria não. Dava para fazer e teria que fazer. É o contrário. Assim, discutir a SAF é saudável. Vamos separar as coisas. Assim. Fazer a SAF não necessariamente significa vender a SAF. São duas coisas diferentes. Você pode constituir a sociedade anônima, você pode fazer a empresa e ela ser 100% Vasco. Você pode constituir a sociedade anônima, você pode fazer a empresa e ela ser 100% Vasco. Né? E tá ali um veículo para você fazer uma operação quando você precisar fazer essa operação. Né? Eu olho o Fluminense, eu olho outros clubes menores e vejo esses clubes estruturados e rodando com a dificuldade que tem você manter um clube desse rodando, mas rodando. E o Vasco num desespero desproporcional à realidade do clube. Né? Desproporcional à força que o clube tem. Né? E aí, é claro que no nosso modelo, fôssemos nós que estivéssemos lá, nós olharíamos a SAF? Lógico que olharíamos a SAF. Né? Mas faríamos a SAF agora? Não. Não faríamos a SAF agora. Né? Não estava no nosso planejamento fazer SAF agora e não haveria necessidade de fazer. O Vasco teria condições de se reestruturar de forma orgânica para que a SAF viesse a somar ao clube. Cobrei a mudança publicamente, em números entrevistas que eu dei, porque realmente não tinha condições de Luiz Melo liderar aquele processo. E o Paulo Brax e o Barbieri serem líderes de um projeto que se vendia um projeto de mudança e de construção de um time campeão vitorioso. Né? Por uma razão muito simples, não eram nenhum deles campeões ou vitoriosos, em lugar nenhum. Então não seriam campeões e vitoriosos ali no Vasco, como se mostrou, como se provou. Logo depois que houve a mudança, e aí houve a mudança da entrada do Lúcio e do Ramon, a mudança foi total. Né? E aí o modelo de negócio SAF se mostrou vitorioso. E o que eu sempre defendi. Eu acho que esse modelo é o melhor modelo para o futebol brasileiro, de modo geral. Clubes como o Vasco, por exemplo. Que é gigantesco, né? Flamengo, o conflito é muito grande. Né? Não precisa. Não precisa. Não precisa. Na minha opinião, não precisa. Sim. Não precisa, e eu acho que tem outro fator ainda mais importante. Existe um conflito muito grande entre o interesse do acionista investidor e o interesse do acionista sócio apaixonado, né? Não precisa, e eu acho que tem outro fator ainda mais importante. Existe um conflito muito grande entre o interesse do acionista investidor e o interesse do acionista sócio apaixonado, né? Como eu e você. Nem sempre os dois convergem. Não é só para o Vasco, na minha opinião. Né? Esse modelo vai ser um modelo que vai se consolidar, aguardem, é uma questão de tempo, 5 anos aí, mais ou menos. Esse modelo vai se consolidar como um modelo que será adotado pela maioria dos clubes de futebol do Brasil. E a torcida não quer isso, pô. A torcida quer título. Quer título sempre. Quer título sempre. Então, essa dualidade e esse equilíbrio entre o interesse do acionista capitalista e do sócio torcedor, do fanático, é que é o grande problema. E esse conflito, às vezes, traz para o clube uma paralisia. Na verdade, se buscar um modelo normal. Por quê? Porque ele dá segurança, dá governança, dá transparência, dá responsabilidade. E esse equilíbrio entre o interesse do acionista capitalista e do sócio torcedor, do fanático, é que é o grande problema. E esse conflito, às vezes, traz para o clube uma paralisia. Ao capital, a quem assume a gestão do capital, a gestão do investidor. A SAF não vinha agora não. Não, dava para fazer e teria que fazer. É o contrário. Assim, discutir a SAF é saudável. Vamos separar as coisas. Assim. Fazer a SAF não necessariamente significa vender a SAF. São duas coisas diferentes. Você pode constituir a sociedade anônima, você pode fazer a empresa e ela ser 100% Vasco. Né? E tá ali um veículo para você fazer uma operação quando você precisar fazer essa operação. Né? E aí, é claro que no nosso modelo, fôssemos nós que estivéssemos lá, nós olharíamos a SAF? Lógico que olharíamos a SAF. Né? Mas faríamos a SAF agora? Não. Não faríamos a SAF agora. Né? Não estava no nosso planejamento fazer SAF agora e não haveria necessidade de fazer. O Vasco teria condições de se reestruturar de forma orgânica para que a SAF viesse a somar ao clube. O dinheiro investido. Então é o que o investidor precisa. O investidor precisa de segurança, precisa de transparência, precisa de
previsibilidade da gestão. E o modelo associativo, ele é a antítese disso, né? Ele não traz transparência, ele não traz previsibilidade, ele não traz segurança, e ele traz, pelo contrário, uma insegurança muito grande à medida que você tem, a cada 3 anos, políticos se renovando. Então, o presidente assume, no primeiro ano começa a fazer um trabalho, no segundo ano, se esse trabalho não dá certo, começa a pressão, no terceiro é a eleição. Então, não tem condição de ter segurança, né? Então, esse é o modelo que vai se consolidar no Brasil, não tem dúvida disso, somente se a Liga se estabelecer, e o Vasco vai ter a grande vantagem de sair de ter saído da frente lá atrás, com um modelo consolidado. E aí, é claro que no nosso modelo, a gente fôssemos nós que estivéssemos lá, nós olharíamos a SAF? Lógico que olharíamos a SAF, né? Mas faríamos a SAF agora? Não. Não faríamos a SAF agora, né? Não estava no nosso planejamento fazer SAF agora e não haveria necessidade de fazer. O Vasco teria condições de se reestruturar de forma orgânica para que a SAF viesse a somar ao clube. Em relação à SAF, por exemplo, você gosta desse modelo? Eu concordo para alguns tipos de clube. E o que você acha? Clubes como o Vasco, por exemplo. Que é gigantesco, né? Flamengo, o conflito é muito grande. Né? Não precisa. O conflito é muito grande. Né? Não precisa. Não precisa. Na minha opinião, não precisa. Sim. Clubes como o Vasco, por exemplo. Que é gigantesco, né? Flamengo, o conflito é muito grande. Né? Não precisa. Não precisa. Na minha opinião, não precisa. Sim. A Vasco SAF é um ativo do Vasco. Todo mundo pode sair da Vasco SAF, menos o Vasco. Qualquer investidor pode entrar, pode sair, pode ser vendido, pode sair, pode vir, pode sair e tal. Agora, o Vasco nunca vai sair da Vasco SAF. A gente vai estar sempre lá. Tem que pendurar a Vasco SAF. Então, eu estou falando da Vasco SAF. Na Vasco SAF, o modelo se mostrou vitorioso e a prova disso vai ser o ano de 2024. Né? 2024 tem tudo para ser um ano muito vitorioso, um ano em que o modelo vai se provar, como eu tenho dito. Eu estou falando da Vasco SAF. Na Vasco SAF, o modelo se mostrou vitorioso e a prova disso vai ser o ano de 2024. Né? 2024 tem tudo para ser um ano muito vitorioso, um ano em que o modelo vai se provar, como eu tenho dito, né, sobre todas as críticas e brigas que tiveram. Eu disse, olha, esse modelo é o melhor modelo, esse contrato do nosso é o melhor do Brasil até agora, continua sendo, e o sócio não, o sócio se mostrou aí vacilante e pouco conhecedor do Brasil e do futebol, infelizmente. Mas começa a entender que é importantíssima a integração com o clube. Então, hoje, o sócio já entende quão importante é se integrar com o clube, uma coisa que eles rejeitavam lá atrás, muito pela postura do Luiz Melo, né? Muito mais pela postura do Luiz Melo. Hoje, eles entendem quão importante foi o clube em vários episódios. Nesse episódio, por exemplo, da demissão dos técnicos, e da comissão técnica e do CEO, na questão da proibição de jogar em São Januário, o clube foi fundamental, o movimento que nós fizemos de conversar com os atores políticos, de fazer uma frente fortíssima aqui na Alerj para pressionar o Ministério Público, para pressionar o Poder Público, a liberar São Januário. Isso quem fez por nós, não foi a SAF. Como nós fizemos. Então eles entenderam como é importante esse trabalho integrado e esse trabalho conjunto. Isso feito de forma que eu entendo que o Lúcio é um cara muito sensível e de cara já entendeu isso, nós vamos ter o 2024 maravilhoso. Então, claro, sempre tendo em vista que estamos num processo de reconstrução. Foram mais de 20 anos de degradação completa, de absurdos malucos, de uma gestão amadora da associação, e que continuaria sendo assim, não fosse a SAF, porque o modelo leva a isso, a bravatas e a promessas loucas para poder se reeleger ou se eleger, maluquice de cheque de 5 bilhões. Em relação à SAF, por exemplo, você gosta desse modelo? Eu concordo para alguns tipos de clube. E o que você acha? Clubes como o Vasco, por exemplo. Que é gigantesco, né? Flamengo, o conflito é muito grande. Né? Não precisa. Na minha opinião, não precisa. Sim. Clubes como o Vasco, por exemplo. Que é gigantesco, né? Flamengo, o conflito é muito grande. Né? Não precisa. Na minha opinião, não precisa. Sim. Não precisa, e eu acho que tem outro fator ainda mais importante. Existe um conflito muito grande entre o interesse do acionista investidor e o interesse do acionista sócio apaixonado, né? De caravelas de São Januário, maluquice assim, não fazem o maior sentido, né, do ponto de vista objetivo, e que acabam encantando uma parcela dos torcedores que estão lá carentes, que estão loucos para chegar ao santo, o Messias, e descer ungido por Espírito Santo, descer aqui e trazer fazer o Vasco campeão. Então esse modelo levava a isso. Agora não. De nos apertar mesmo e
enfim, Agora mais do que cobrar, nunca. agora mais do que nunca. Olha, o Josh Wander disse quando veio aqui que vai ter um orçamento aí igual ao do rival ano que vem, hein? Ele prometeu, eu tava Né? lá na frente dele e ouvi, ele falou, ó, e aquele jogo Vasco e Fábio, Flamengo, que é o final do Já Campeonato podemos Brasileiro, cobrar, não? É evidente que pode cobrar. Agora, o presidente da associação, ele tem que baixar a bola, né? Entender a sua insignificância no futebol, mas também entender a sua importância, então é saber qual é o seu lugar, né? Que tem um lugar ali, tem um lugar, né? Que é um lugar importante, de crítico, de cobrar o contrato, a execução contratual, como tem que ser, de ler, participar, de entender como é que é a gestão contratual, de fazer a gestão contratual e de cobrar, enquanto sócio e membro do Conselho de Administração, a execução pactuada com o executivo da Vasco SAF. Não é com a 777, não. É com o executivo da Vasco SAF, que está lá com o empregado nosso, para entregar o que foi prometido no planejamento. Esse é o papel do presidente do clube hoje. Muito bom, Júlio. Concordo 100% com você. E eu acho também que o Vasco vai ter um time muito bom em 2024. Quando você já dá, né, quando você apresenta já um diretor de futebol do tamanho do Alexandre Matos, né, e se vai permanecer com o Ramon Dias, você já dá uma noção para o mercado e para o torcedor também que vai ser um ano super diferente.